Nesta aula Animação 3D, irei demonstrar como funciona o modo gradiente de análise. Todas as espécies que submeterei à separação possuem características que permitem o uso de fase reversa e detector UV-Vis. Neste caso, utilizarei o detector Diode Array para as medidas. Em cromatografia em fase reversa, quando a fase móvel é composta por um solvente orgânico e água, quanto maior a proporção de solvente orgânico na fase móvel, mais rápido os analitos serão eluídos através da coluna. Para demonstrar esse efeito, realizei uma corrida de uma solução padrão contendo os 4 analitos alvo e utilizei uma fase móvel composta por 60% de metanol e 40% de fase aquosa. Abrindo-se o cromatograma desta separação, podemos ver que, ao invés de 4 picos, apenas 3 picos com intensidade significativa foram detectados. Podemos ver também que o último pico foi registrado em tempo de aproximadamente 7 minutos. Como um detector Diode Array foi utilizado para o registro do sinal, podemos avaliar se os picos se encontram puros, ou seja, se há indícios de que mais de uma espécie está sendo registrada em um mesmo pico. Para o primeiro sinal, podemos ver que, apesar de ter ocorrido em sua cauda uma pequena sobreposição com o segundo pico, os espectros UV-Vis obtidos pelo Diode Array coincidem para 3 regiões distintas do pico. Devido a isso, em uma análise preliminar, irei descartar a possibilidade de que mais de um analito esteja sendo medido neste tempo de separação. Para o segundo pico, apesar deste não ter apresentado ombro ou qualquer outro indício de que há mais de uma espécie sendo medida, quando clicamos sobre o mesmo, vemos que o perfil de espectros para 3 regiões distintas do pico não coincidem. Ou seja, como sabemos que o cromatograma deveria apresentar sinal para 4 diferentes espécies e apenas 3 são visualizadas, concluímos que a separação não foi adequada e que há coeluição no segundo pico. Para que estas espécies tenham maior chance de se separar, é necessário que as mesmas possam interagir mais com os grupos C18 da coluna. Neste sentido, realizei a mesma corrida com os 4 analitos, mas reduzindo a proporção de solvente orgânico na fase móvel de 60% para 40%. Abrindo-se o cromatograma desta separação e ampliando-se os picos do início da corrida, podemos concluir que, realmente, havia mais de uma espécie sendo medida no segundo pico. Clicando-se sobre os picos, vemos que agora não há mais indícios de que há mais de uma espécie sendo medida em cada pico. Um problema, porém, é que se observarmos o cromatograma como um todo, vemos que o 4º pico, que antes era detectado em tempo próximo a 7 minutos, agora, mesmo após 18 minutos de corrida, não é registrado. O que ocorreu é que, reduzindo-se a força da fase móvel, todas as espécies puderam interagir mais com a coluna. Isso faz com que espécies que tenham elevada afinidade pela coluna acabem por demorar muito tempo para sair. Em resumo, com fase móvel contendo 60% de fase orgânica, o tempo de corrida é adequado para o problema em questão, mas as espécies 2 e 3 não foram separadas. Reduzindo-se a proporção de fase orgânica para 40%, os 3 primeiros picos foram quase que totalmente separados, mas o tempo necessário para que o 4º pico fosse registrado é desnecessariamente longo. É justamente neste tipo de situação que se emprega a separação em modo gradiente. No modo gradiente, a separação iniciada com uma fase móvel de baixa força e que permita a separação de espécies que possuem menor interação com a coluna, porém, no decorrer da corrida, a composição da fase móvel é alterada para acelerar a saída de espécies que apresentam maior interação com a coluna. Então, para o modo gradiente, vou programar o sistema para iniciar a separação com uma fase móvel ainda mais fraca, composta por 30% de fase orgânica e 70% de fase aquosa. Essa composição de fase móvel será então mantida até tempo de corrida igual a meio minuto.
De 0,5 a 4 minutos de corrida, a proporção de fase orgânica será aumentada linearmente até atingir 80%. Essa proporção, então, será mantida até que 9 minutos de corrida tenham se passado. Em tempo pouco maior que 9 minutos, irei retornar a composição da fase móvel para 30% para que a coluna seja novamente condicionada com a fase móvel e uma nova separação possa ser realizada. Ajustadas as etapas da corrida, posso solicitar que a programação seja apresentada na forma de gráfico. Com isso, vemos que para viabilizar a separação de espécies menos retidas, 30% de fase orgânica será mantida do início até meio minuto de corrida. Após este período, a força da fase móvel será aumentada e mantida constante até os 9 minutos. No final, a fase móvel retorna à composição inicial, a coluna é recondicionada e uma nova corrida pode ser iniciada. Obviamente, as etapas programadas podem ser diferentes das aqui apresentadas, devendo-se assim ser avaliadas pelo analista responsável. Dando-se início à separação, os analitos são injetados no percurso analítico e a programação de gradiente é iniciada. No gráfico inferior, os dados referentes ao cromatograma podem ser visualizados. Abrindo-se o cromatograma no software de tratamento de dados, podemos ver que, nesta condição ajustada, os 4 analitos foram separados em tempo de corrida pouco maior que 9 minutos. Neste mesmo cromatograma, podemos notar ainda uma certa deriva de linha base entre o terceiro e o quarto pico, sendo esta deriva, porém, um tópico para outra aula. Espero que vocês tenham gostado e que também assistam aos próximos vídeos. Sugestões, dúvidas e críticas construtivas são bem-vindas. Por favor, deixem seus comentários.